Olá, bem-vindos. Você está com o programa Pequenos Nadas, do canal Levemente, do dia 5 de setembro do ano da graça de 2025. Meu nome é Jorge Morgado, estudante de Psicologia, e venho a este canal todas as sextas-feiras tentar ajudar a desconstruir, contribuindo assim com pequenos nadas, o que a ciência tem revelado para a saúde mental e para o nosso bem-estar em todas as dimensões. Vamos começar esta semana com o tema a autoestima, o ecossistema do eu. Este episódio vai explorar a autoestima não como um conceito isolado, mas como um sistema dinâmico e interligado, tal como um ecossistema. Nosso objetivo é ir além das noções superficiais e aprofundar-nos na definição de autoestima com a capacidade de nos considerarmos competentes para enfrentar os desafios da vida e dignos de felicidade. Abordamos a autoestima como um pilar central para a saúde mental, influenciando as nossas emoções, comportamentos e bem-estar geral. Com base em referências de autores como Carl Jung, Nathaniel Branden e do livro Reforçar a Autoestima, a importância de se sentir bem, da Psicologicamente, bem como das diretrizes da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Nesta matéria, discutiremos como os elementos do nosso ecossistema pessoal, a fisiologia, o comportamento, emoções, pensamentos, relações, ambiente e sentido de transcendência interagem para moldar e fortalecer a nossa autoestima. O objetivo é capacitar o ouvinte com uma compreensão mais profunda, oferecendo ferramentas práticas para a construção de uma autoestima resiliente que valoriza a vulnerabilidade e promove um autocuidado consciente e compassivo. Vamos começar, não sem antes, pelo disclosure, de lembrar as parcerias do programa Pequenos Nadas que nos permitem ser isentos e independentes, a saber, com o Espaço Terapêutico Positivamente em Algés, onde pode encontrar diferentes abordagens na área da psicologia e do desenvolvimento humano. A segunda parceria é com os produtos de cortiça de excelência do Paulo de Corkman. Visite o site e obtenha 20% de desconto com o cupom promocional ao colocar o nome Morgado. E fica agradavelmente satisfeito com a qualidade destes produtos. Vamos para o tema mais importante da semana. No episódio de hoje vamos mergulhar num tema fundamental para o nosso bem-estar, a autoestima. Como nos lembra o psicólogo Carl Jung, aquilo que nega subjuga-o, o que aceita transforma-o. Esta citação molda a nossa abordagem. A autoestima não é uma receita instantânea, mas sim um processo de aceitação e transformação. A palavra autoestima provém do grego autos, que significa de si mesmo, e do latim estimare, que traduz por valorizar ou apreciar. É, na sua essência, o auto-amor, um amor autodirigido. Nathaniel Branden, um dos pioneiros no estudo desta área, define-a como a vontade de se considerar competente para enfrentar os desafios básicos da vida e de sentir que se é digno de sucesso e felicidade. Esta definição sublinha dois componentes essenciais: a autoconfiança, sentir-se capaz, e o respeito por si próprio, sentir-se digno. A autoestima influencia as decisões que tomamos, as nossas relações e as experiências que vivemos. Mas, ao contrário do que muitas vezes se pensa, não é sinónimo de egoísmo, arrogância ou narcisismo. A verdadeira autoestima é um valor ideal que cada pessoa deve atribuir a si mesma. Autoconsciência. Até que ponto conhecemos bem as nossas emoções, comportamentos e pensamentos? Levantamos aqui esta questão. A autoconsciência é a base de tudo. A Ordem dos Psicólogos Portugueses ressalta aqui que quanto mais autoconsciente for uma pessoa, maior a probabilidade de reconhecer e atender as suas necessidades. Esta verdade estende-se a todos nós. É a capacidade de realizarmos uma autoavaliação consciente das nossas emoções e comportamentos, observando-os sem julgamento. É a bússola interna, é a nossa bússola interna, que nos permite saber onde estamos, para onde vamos e o que precisamos. Por conseguinte, a autoconfiança. O quanto confiamos em nós próprios para superar os desafios? A autoconfiança é a crença na nossa capacidade de agir e de enfrentar os desafios da vida. Como define Nathaniel Branden, é um dos dois pilares da autoestima. Não se trata de arrogância, mas sim de uma confiança silenciosa e segura na nossa capacidade de aprender, de errar e de persistir. É a convicção de que somos capazes de alcançar os nossos objetivos, mesmo quando o caminho é incerto. Por conseguinte, a autoaceitação. Aceitamos os nossos pontos fortes e fracos. A autoaceitação e a autocompaixão são instrumentos valiosos de autocuidado. A autoaceitação é a aceitação de nós próprios.
com as nossas luzes e sombras. A OPP, neste caso, define também como um ato fundamental de autorrespeito. É a autoaceitação, é o nosso primeiro passo neste processo. Aceitar-nos não significa conformismo, mas sim um reconhecimento honesto de quem somos, com todas as nossas imperfeições, como um pré-requisito para a mudança e o crescimento. Depois, as relações interpessoais. Como comunicamos e nos relacionamos com os outros? As nossas relações são um espelho que reflete o nosso valor. A autoestima é reforçada ao sentirmos que somos aceitos pelos outros e merecedores de ser tratados com justiça e respeito. Cultivar relações que nutrem e nos apoiam é uma forma poderosa de autocuidado, enquanto relações tóxicas podem erodir a nossa autoestima. Depois é a autoeficácia. Qual é a nossa capacidade de atingir os nossos objetivos? A autoeficácia é a crença na nossa competência para atingir os objetivos que nos propomos. Esta crença é crucial para a autoestima. Mostra como a confiança nas próprias capacidades é reforçada através da experiência e do desenvolvimento pessoal. Depois vem os cuidados físicos. Como tratamos o nosso corpo no nosso dia-a-dia? Tão importante. Em termos de alimentação, exercício, descanso e sono reparador. O nosso corpo é o alicerce do nosso ecossistema. É sobre a importância de pilares como sono, alimentação e atividade física para a saúde mental. Cuidar do corpo é uma forma tangível de honrar e respeitar-nos. Um corpo bem cuidado apoia uma mente saudável e vice-versa, num ciclo virtuoso de bem-estar. Depois vem a resiliência. Temos a capacidade de nos recuperar da adversidade? A resiliência é a nossa capacidade de nos recuperarmos da adversidade. Trata-se de saber permitir da tolerância à frustração e a valorização da vulnerabilidade como chaves para o bem-estar. A resiliência não significa nunca cair, mas sim saber levantar-se, aprender com a queda e continuar. A autoestima saudável é a força que nos permite aceitar as nossas falhas sem nos definirmos por elas. Depois a autocompaixão. Conseguirmos tratar-nos com bondade e compreensão, especialmente quando falhamos? Será que conseguimos tratar-nos com bondade e compreensão, especialmente quando falhamos? A autocompaixão aqui é o ato de nos tratarmos com a mesma bondade e compreensão que teríamos por um amigo em dificuldades. A autocompaixão como um dos instrumentos mais valiosos do autocuidado. É a voz interior que nos diz que está tudo bem falhar, que somos dignos de perdão e que merecemos ser amados mesmo nos piores momentos. Depois a personalidade. O quanto gostamos da nossa própria personalidade? O quanto gostamos da nossa personalidade é a medida do nosso amor próprio. A autoestima é a capacidade de se aceitar e respeitar a si próprio. Gostar de quem somos, com as nossas peculiaridades e traços únicos, é o que nos permite que a nossa autoestima se enraize e floresça. Depois temos a intimidade. Como valorizamos as nossas experiências íntimas e as ligações emocionais profundas. A intimidade, seja connosco próprios ou com os outros, exige vulnerabilidade. Ao revelar as dificuldades, ajuda a sentirmos mais apoiados. Valorizar as nossas experiências íntimas e as ligações emocionais profundas é uma forma de nos sentirmos vistos e compreendidos, fortalecendo a nossa sensação de pertença e o nosso valor. No seu livro Tornar-se Pessoa, Carl Rogers sugere que uma das principais tarefas também dos psicólogos e das psicólogas portuguesas é ajudar os outros a tornarem-se pessoas. Cada profissional deve também fazer o mesmo por si, reconhecendo que, como qualquer pessoa, tem vulnerabilidades e limites e é afetado por riscos específicos e deve desenvolver estratégias para os combater. Quanto mais autoconsciente for, maior a probabilidade de reconhecer e atender as suas próprias necessidades. Aqui do ecossistema do eu, a autoestima, longe de ser um conceito isolado, é na verdade um ecossistema pessoal, onde múltiplos elementos interagem e se influenciam mutuamente, moldando a nossa saúde geral. O ecossistema do eu é uma metáfora poderosa para a nossa saúde mental, pois cada um dos seus elementos é um fio na complexa tapeçaria da nossa vida e a autoestima é a vitalidade que pulsa através de todos eles. Na fisiologia do corpo, o nosso corpo é mais do que uma máquina. É a nossa casa, é a morada da nossa alma.
Como resume a antiga frase mens sana in corpore sano, mens sã em corpo são, a saúde física tem um impacto direto na nossa energia, clareza mental e, consequentemente, na nossa autoestima. A Ordem dos Psicólogos Portugueses enfatiza que o autocuidado começa nos pilares básicos, como já falamos há pouco: sono, alimentação e atividade física. A forma como nutrimos o nosso corpo reflete o nosso respeito por nós próprios. Um corpo bem cuidado envia uma mensagem clara ao nosso cérebro: eu mereço saúde e bem-estar. Quando nos sentimos bem fisicamente, a nossa capacidade de enfrentar desafios aumenta, fortalecendo a nossa autoconfiança. Depois vem o comportamento. As nossas ações são os tijolos que constroem a nossa vida e nos definem no mundo. A autoestima é moldada pela forma como percebemos os nossos próprios comportamentos. A adoção de atitudes que refletem os nossos valores e objetivos, como a disciplina e a responsabilidade, fortalece a nossa crença na própria eficácia. Por outro lado, a procrastinação, a autossabotagem e a inércia enfraquecem-nos, criando um ciclo de dúvida e desvalorização. A autoestima é construída tijolo a tijolo, por meio das nossas escolhas diárias. Depois vêm as nossas emoções. As emoções são o barómetro do nosso clima interior e a nossa capacidade de sentir é o que nos humaniza. A nossa autoestima está diretamente ligada à nossa paisagem emocional. Quando nos sentimos felizes, ela é reforçada, mas perdas e desilusões podem afetá-la profundamente. No entanto, uma autoestima saudável não significa a ausência de emoções negativas, mas sim a capacidade de as sentir, nomear e gerir sem sermos subjugados por elas. O nosso valor não diminui quando sentimos tristeza ou raiva. Pelo contrário, a nossa capacidade de nos aceitarmos e de nos perdoarmos nestes momentos é uma das maiores expressões da autoestima. Depois, os pensamentos. A nossa mente é o jardim do nosso ecossistema e os pensamentos são as sementes que plantamos. O nosso diálogo mental é um reflexo direto da nossa autoestima. Grande parte do nosso fluxo mental diário pode ser apenas ruído, mas os pensamentos que temos sobre nós mesmos influenciam diretamente o nosso bem-estar psicológico. A autoestima é nutrida por um diálogo interno que é compassivo e realista. A necessidade de ter a capacidade de reconhecer as qualidades e os pontos fortes aqui de facto é significativo. O ato de silenciar o crítico interno e abraçar a autocompaixão é um dos maiores atos de amor próprio. Por conseguinte, as relações. Somos seres sociais e as nossas relações são o solo onde crescemos. As nossas experiências e interações sociais desempenham um papel crucial no nosso ecossistema pessoal. A importância das interações sociais e do cultivo de relações interpessoais saudáveis para a manutenção do nosso bem-estar é tão essencial. As pessoas com quem nos rodeamos podem ser a nossa maior fonte de apoio ou o nosso maior desafio. Ao cultivarmos ligações que nos elevam e nos aceitam, estamos a nutrir a nossa autoestima. Por fim, o sentido de transcendência. Este é o elemento que dá propósito e direção ao nosso ecossistema. O sentido de transcendência refere-se a um objetivo que nos move, algo que nos liga a algo maior do que a nós próprios, seja uma causa, uma crença espiritual ou um projeto de vida. Ter um propósito profundo confere significado à nossa existência e ajuda-nos a colocar os nossos desafios pessoais em perspectiva. A nossa autoestima é fortalecida quando sentimos que a nossa vida tem um propósito e que contribuímos para algo que vai além do nosso próprio eu. Chegamos ao fim desta nossa jornada de exploração, mas o seu percurso pessoal apenas começou. A autoestima não é um destino a alcançar, mas sim uma viagem contínua. Uma promessa que fazemos a nós mesmos dia após dia. É a soma de pequenos nadas, de pequenos atos de cuidado, de respeito e de amor. Como sublinha a Ordem dos Psicólogos Portugueses, o autocuidado é um ato fundamental de autorrespeito. E é precisamente isto que a autoestima representa: o compromisso de nos honrarmos, de nos ouvirmos e de nos tratarmos com a dignidade que merecemos. É o ato de amor próprio que ecoa em todos os aspectos da nossa vida. Lembre-se da definição de Nathaniel Branden: ser competente para enfrentar os desafios da vida e digno de felicidade. A competência não é a ausência de erros, mas sim a coragem de tentar, de falhar e de aprender. A dignidade, por sua vez, é um direito inato que jamais se perde com os nossos fracassos. A autoestima aqui não é um peso, mas sim a sua força,
para conseguirmos de facto voar. Se o seu ecossistema interior estiver em desequilíbrio, se os pensamentos negativos o consumirem ou se as relações o desgastarem, saiba que há esperança. A ciência diz-nos que a terapia é de facto o maior desenvolvimento pessoal e que partilhar as dificuldades pode ajudar a sentir-nos muito mais apoiados. A sua vulnerabilidade é a sua maior força. Não tenha medo de pedir ajuda. Não tenha medo de ser imperfeito. Não tenha medo de se amar. Autoestima é a chave que abre a porta para uma vida plena. Permita-se aceitar-se, permita-se ser feliz, permita-se viver. E assim terminamos o episódio 6, agradecendo a todos aqueles que nos ouviram e peço que coloque um gosto, que possa fazer partilha nas redes sociais e subscrever o canal levemente por uma razão muito simples. Aquilo que houve aqui é claramente com fundo de verdade. Desejo-lhe um bom setembro, fique bem, cuide de si e até à próxima sexta-feira. Bom fim de semana.